Salve, salve, pessoal! Estamos aqui para mais um episódio no nosso canal, o Meu Petcast, um canal voltado para o mundo canino, felino, adoção responsável, meio ambiente e também o agronegócio. Sim, o agronegócio, um importante setor para o nosso país e um importante setor também para o mundo pet, porque senão o agronegócio, ração, alimentação de boa qualidade. Então, o agronegócio está intrínseco aqui no mundo pet. E hoje, galera, eu vou estar falando a respeito de um cão. Assim, eu não conheço muito. Eu já vi umas 2 vezes ao vivo o cão, mas nas pesquisas é um cão muito especial. E é um cão, para variar, um cão de origem alemã. Aliás, a Alemanha, né, Diegão? A Alemanha está vencendo o nosso programa aqui. Nós trouxemos um italiano, já é o 4º alemão, trouxe um brasileiro e nós trouxemos um outro alemão. E para falar dessa raça, eu vou até adiantar, gente, é o Schnauzer. Tá? O Schnauzer, um cão magnífico, perfeito para família, para quem tem criança, para quem é idoso. E para falar dessa raça magnífica, eu trouxe aqui a Dona Irene. Dona Irene, é um prazer tê-la aqui no nosso programa. Prazer, é todo meu. A Anitta, que é a filha da Dona Irene também, que ajuda na criação dos Schnauzer. Nada mais do que o pessoal de origem alemã está falando a respeito de um cão fantástico. Eu até, antes de começar a abrir o programa, eu falei assim, eu tenho uma relação muito grande com o povo alemão. Meu primeiro emprego foi numa empresa alemã, que foi até fazer um merchan, mas aí vamos ver, que foi na Siemens, foi meu primeiro trabalho como office boy. E você trabalhar com os alemães, eles são muito metódicos, muito sistemáticos. Você falar em qualidade de máquina, equipamento, você vai ver que mecânica de carro, os alemães estão sempre na ponta. E eles transferiram essa sabedoria, essa característica do povo alemão na criação de cães, galera. Por isso que você vê tamanha perfeição em alguns cães de origem alemã. E estamos aqui, ó, com a Dona Irene e com a Dona Anitta e vamos falar um pouquinho do nosso Schnauzer, certo? Dona Irene, Anitta, vamos falar um pouquinho. Não tem como falar da morfologia, vamos falar um pouquinho da história do Schnauzer. Como que se iniciou a raça, quando que foi inaugurado ou criado o primeiro clube do Schnauzer? Clube mesmo, até hoje nós não temos. Não tem? Não. Foi colocado em pauta, mas não conseguiram se... No Brasil ainda não. No Brasil não, mas fora tem o... Fora sim, tem o Schnauzer Clube. Certo. Tem maior, vamos dizer, é um pouco na Suíça. Uhum. E Estados Unidos que levou, vamos dizer, o Schnauzer alemão, que o Schnauzer alemão não é bonito como nós temos ele hoje. Era um cachorro, vamos dizer, com pelo duro. Na origem. Na origem era um cão mais rústico, né? Bem mais rústico, apesar que eles agora ainda são rústicos. São rústicos. Com doença, assim, é muito difícil. Né? Mas, vamos dizer, o alemão criou porque eles, pequenininho, eles eram caçadores de fuinhas. Então, eles enfiavam a cabeça nos buracos. No buraquinho, tanto que ele tem a conformidade certinha para... e as fuinhas pegavam na barba. Então, saía. Aí ele arrastava, não cheirava. Exato. O Schnauzer Standard, que é o médio, é o mais, vamos dizer, era o mais conhecido porque trabalhava nas cervejarias. Interessante. E depois tinha o Gigante, que no fim foi para alfândegas, caçadores, né, de bandidos. Tá. Então o Schnauzer Gigante, que depois a gente vai entrar nesse detalhe, ele já foi meio que desviado para a função de guarda. Exato. E dado até o tamanho dele. Dado até o tamanho mas dele. Mas em relação a isso... esse exemplar esse é o Gigante. Eles são bem grandes, né? São 60 a 70 centímetros. Nossa. Né? E ele executa bem essa função? Sim. Ele vai direto à mão. Ele é um cachorro que desarma qualquer pessoa. Interessante. Mas, em relação aos 3 tamanhos, o instintivamente mais guarda é o Standard. Que é o médio. Sim, ele é bravo. E por que a Anitta teve... Assim, quando a gente fala de uma raça, o Doberman,
o pastor. Aí eles têm assim, a variação deles é assim, é um tamanho único. Por que o Schnauzer derivou pequeno, o médio e o grande? Por que teve essa... Porque era o standard. Era o standard? Era o standard, é o original, vamos dizer. Aí muita gente diz assim, mas ele é muito grande ainda para nós. Então fizeram o pequeno, por seleção, sempre acasalando menor, aí puseram o Affenpinscher, aí o americano levou e botou Poodle, por isso essa pelagem diferente. Aí já na seleção já foi modificando um pouco. Exato, e outros dizem, não, mas eu queria um cachorro maior, porque alemão quer tudo grande, não é? Aí, então eles querem uma coisa mais funcional, mais ligada para o trabalho. Exato. Aí, então, com acasalamentos, então fizeram o grande, para ninguém pôr defeito. Pronto. Entendi. Agora tem para todos os gostos. Tem para todos os gostos. Exato. E o gigante, quando a gente olha a pelagem dele é mais crespa. Tem um porquê dela ser desse jeito? É o acasalamento. Vem dos outros cães que foram formando a raça. Já quando ninhada, você vê a diferença. Se um cachorro o filhote é mais opaco, então ele vai ter uma pelagem mais volumosa. Se é um filhote brilhoso, e geralmente aí ele vai ser um cão de pelo mais curtinho, vamos dizer. Uma textura mais densa. E assim, na hora que você seleciona, na seleção a senhora consegue, que nem até o Edgar está aqui, né? O Edgar falou assim, na seleção a gente está eliminando o marrom, o Doberman marrom e deixando só o preto. Na seleção vocês conseguem, eu quero um cachorro com pelo mais assim, ou não tem como controlar isso? Sim, tem como controlar, escolhendo as matrizes, os padreadores. E uma outra coisa que nós também gostamos de manter é não misturar as cores nos acasalamentos. Então, acasalar cada cor entre si, o sal e pimenta com sal e pimenta, e não fazer mistura. Tipo marrom com... deles aqui é sal e pimenta. É sal e pimenta. Na Europa existe o preto e existe o preto e prata. Acasalamento entre cores, é proibido. Tá, que interessante isso. Agora, o americano já casala o americano já tudo. Ele tem uma flexibilidade... Incrível. Incrível, né? O americano faz umas transformações, né? E assim, nas variações de cores, eu vi que... Vamos falar um pouquinho da morfologia, do padrão do cão. Quais são as cores aceitas e quais não são aceitas? Tem, o original é o sal e pimenta. É esse aqui. Aí tem o preto. Certo. Aí o acasalamento fizeram preto e prata. E mais recentemente o branco. Esses são as 4 cores oficiais né? pela FCI. E assim, o branco, nas minhas pesquisas, alguns criadores criam o branco e outros não. Tem alguma divergência nisso daí? É a genética. O senhor pode ver, vamos dizer, são sal e pimenta puro. Então, tem um ou outro que vem uma linha de sangue que está presente em um cachorro que dá branco. Só que a outra, a fêmea, também tem que ter o gene de branco, senão não dá. Tá, aí não muito difícil de termos branco numa ninhada. Numa ninhada. Quando fala de branco, o pessoal fala assim, o branco é albino. Não quer dizer que ele é albino. Não, o focinho não é, dele. Não. O albino, a cor do olho é diferente, o focinho é diferente. Isso, mas o branco não é um albino. Não é um albino, né? O olho é preto, os lábios são pretos. Então, não é albino, não. Dona Irene, a senhora falou aqui pra gente que a senhora criou o Schnauzer há 60 anos. 60 anos. O que deu o start na senhora de criar o Schnauzer? O que foi essa paixão à primeira vista aí? O meu primeiro marido era alemão e então por causa de um papagaio foi roubado ou ele fugiu, eu não sei. E ele me trouxe uma fêmea. Para suprir a falta do papagaio. E foi amor à primeira vista. E ele dizia, aonde tem um Schnauzer, ninguém entra. Porque ele bota a boca no mundo. Ele late, ele adverte, ele acorda a gente.
porque eu não vou deixar uma miniatura no jardim, fora. Então, eles dormem, um ou outro dorme comigo. Então, ele falou, onde tem um Schnauzer, ninguém entra. E foi por isso. Então, foi aquela fêmea, Aika, inclusive, ela fez meu coração disparar e ali E aí, ficou. A senhora adquiriu esse primeiro e começou? Sim, falou, eu vou criar, Minha mãe foi para a Alemanha, aí eu fui junto, então nós fomos num criador e trouxemos o primeiro casalzinho. Certo. E quando vocês foram para a Alemanha, o que vocês buscaram? Eu vou criar por criar? Não, eu quero fazer parte da história do Schnauzer. O que a senhora buscou? Buscou o melhor do padreador, o melhor da matriz? Como que é feita essa... Antigamente a gente não tinha ideia, então eu queria um Schnauzer e acabou. Não tinha a informação que a gente tem hoje, internet. Exato. Era só jornal, primeira mão. Né? Vamos lá. Nossa, no passado, quando vieram as primeiras ninhadas, o único veículo para divulgar esses filhotes era o jornal alemão. E mesmo assim, as pessoas entravam em contato e perguntavam o que é um Schnauzer? É Chihuahua. O que é um Schnauzer? Eu falei, não é Chihuahua, é E Schnauzer. no início também, na minha infância, que ela já levava os cães nas exposições, era a forma de divulgar a raça. Divulgar então, e trocar conhecimento também. Isso, nós levamos e as pessoas aí então começaram a conhecer o Schnauzer, porque não tinham ideia do que se tratava, né? Interessante. Mas é uma raça incrível. E aonde nós íamos, a gente levava o Schnauzer junto. Então, fomos lá, por exemplo, no Embu. Aí eu encontrei uma velha, uma senhorinha, ela falou assim, ai, você tem Schnauzer, que coisa boa. Eu também tenho. E aí começaram a se comunicar. Isso, e ela falou, não, ninguém tosa. A senhora me leva na minha casa, eu faço a primeira tosa para a senhora ver como é que é. Olha que interessante. E assim foi. Eu aí fui a senhora aprendeu. Aprendendo e lendo. E aí eu perdi meu primeiro marido e fiquei tive o segundo marido, que era um piloto. E, além disso, era juiz de cães. Né? Então ele já estava nesse mundo canino. Isso. Então, eu viajava às vezes com ele, e ele como juiz, e aí nós íamos procurar canil lá fora, ou na Dinamarca, ou na Alemanha, ou nos Estados Unidos. E aí, com a ajuda dele, nós importamos vários padreadores e para melhorar a raça aqui no Brasil. Eu sou conhecida como a mãe da raça aqui. Que legal. E porque assim, aqui no Brasil era muito... Não tinha muito, né? O pessoal não tinha conhecimento. E os grandes criadores estavam na Europa, né? E hoje no Brasil, como que a gente está com relação ao Schnauzer, a criação? Evoluiu, não evoluiu? Evoluiu bastante. É uma raça hoje bem difundida e tem muita gente fazendo um bom trabalho. Um bom trabalho, né? Dá para ver que eles são cães muito atentos e são muito inteligentes, né? Eu pesquisei, eles estão entre 10º e 12º na questão de inteligência da raça. São cães de temperamento forte, precisa treinamento, precisa de... Eu acho que amor e carinho. Muito fácil você adequar um Schnauzer ao seu perfil, ao perfil do seu lar. E eu digo, eles são praticamente perfeitos, né? Eles são muito fiéis, muito companheiros, não soltam pelo, não tem cheiro. Isso que é importante. Eles aprendem tudo com muita facilidade. Eles são muito inteligentes. Eu estava pesquisando e falei, nossa. São muito companheiros. São bons. É uma paixão. E essa versatilidade do Schnauzer que eu vejo é boa para, vamos supor, se você é um responsável legal, um tutor ou dono, que seja que for, uma pessoa ativa, ele vai te acompanhar. Se você é uma pessoa mais tranquila, não vai fazer tanta falta. Lógico, tem que ter os passeios diários, mas ele não exige tanto. E se você precisar dele, ele vai te acompanhar. Passeios diários. Ele não exige. E nós, por exemplo, vivemos, eu na minha casa, minha mãe na dela, mas são casas
que oferecem um bom espaço. E pelo fato deles dormirem na cama com a gente, também nós não estimulamos muito o passeio externo, sabe? Mas é um cão que te acompanha. Que acompanha. Se você quiser e se assim você fizer, ele vai te acompanhar em passeios longos, em atividades esportivas, né? Ele é bom inclusive no próximo programa, galera, nós vamos estar trazendo aqui um rapaz aí que ganhou um campeonato, que é o Samir, um amigo do Edgar aqui, vai estar aqui no nosso programa, vai estar falando sobre o agility. E esses cães, o Schnauzer participa de agility também. Super bem. Às vezes a galera fala assim, é um cachorro pequenininho, é um pet, e ele, talvez o pessoal tem muito essa predisposição, não é um cão inteligente, não é um cão que participa pode competir de esportes, mas eu vejo o Schnauzer, até o outro pessoal que veio aqui com o Dachshund, até eu tô tentando falar. Tô até falando bem. São cães bem inteligentes, o pessoal acha que é só o Pastor, o Doberman, que são cães excepcionais, o Border Collie, não, mas esses pequenininhos são muito inteligentes, ele tá entre os 10 mais inteligentes, né? E eles são demais mesmo. E aí, Anitta, quando vai uma família adquirir o cão de vocês, eu não sei, como que tá a criação de vocês hoje, antes de eu falar? É um hobby. É um hobby. É um hobby. Não é uma produção em grande escala. Grande escala. Isso. Mas, ao longo de todos esses anos que eu nasci nesse berço de Schnauzer, né? Eu cresci com eles. Na nossa família inteira, a minha irmã tem Schnauzers, a minha filha tem Schnauzers. Já tá no DNA de vocês, né? Já, não é inseparável. Vocês conseguiram colocar esse DNA no Edgar, que o Edgar gosta do Doberman? Mas eles convivem super bem. Em casa nós temos Dobermans e temos Schnauzers, que convivem super bem entre si, né? Aliás, o Schnauzer também tem essa característica, ele se adequa a outras raças, ele convive muito bem, pacificamente. Entendi. É muito gostoso. Desde que pequenininho. E nesse tempo que vocês tinham, hoje vocês criam pro hobby, mas antes criavam o cão para estar entregando para novos proprietários. Qual era o perfil do pessoal que procurava? Desde o início, dona Irene, naquela década, quando a senhora começou a criação, como que era o perfil? Porque hoje mudou, né? Com a internet, com a tecnologia, a verticalização dos bairros, hoje em dia você não tem mais aqueles grandes espaços, é muito prédio. Qual foi o perfil? Como que é o perfil de quem procura um Schnauzer? Eles queriam um cachorro para o filho. Então, eu não vou comprar um cachorro médio ou grande, eu quero um pequeno. E que goste de criança e que não seja frágil. Isso é que é importante. Porque eu ainda tenho um bebê. Eu ainda tenho um bebê. Será que vai se dar bem com o meu bebê que está gatinhando? Como também um do Panamá veio e queria, a esposa estava grávida e eu tinha uma ninhada que eu tive. Sim. Então ele perguntou, e aí, não vai morder meu filho? E a minha mulher está esperando gêmeos. Eu falei, não. Se um Schnauzer gigante morder o seu filho, eu devolvo o seu dinheiro em dobro. Ele me olhou. Tamanha confiança na sua seleção e na sua criação. Né? E há muito tempo depois que ele levou uma filhotinha, aí o filhote disse, Dona Irene, eu lembrei da senhora, porque o Pelito estava comendo e um dos meus gêmeos foi lá pegar na panela. O Pelito se recuou, foi para trás e ficou olhando. Ele disse, como a senhora falou? Eu ainda fiquei de olho para ver se eu pegava meu dinheiro em dobro de volta, mas não foi. Ainda bem que ele não pegou de volta, senão ia perder um excelente cão. É um cão indicado, então, para crianças. Para idosos. Para idosos também, qualquer perfil. E é um cão, nas minhas pesquisas, ele é muito utilizado também na questão de busca e salvamento, que eu vi isso daí, a parte de esportes, né? E também cães terapêuticos, desde que treinados adequadamente. Eu tenho uma. Sério? Sim, doutora Aual, lá em São Vicente, ela procura
Inclusive, eu dei para ela a cachorrinha porque ela perdeu um outro cachorro. E ela disse, ai, dona Irene, eu queria tanto. A senhora não tem um Schnauzer para me dar, para mim fazer as visitas nos hospitais? Eu falei, tenho. Eu sempre tenho uma ou outra. E dei para ela, é a Angel. E ela faz visita em hospitais, é incrível. É um trabalho lindíssimo. É muito bonito, eu acompanho isso daí e dá uma revigorada no paciente. Às vezes a pessoa tá lá numa situação tão... Sim. E você vê o cão, e o cão parece que ele tem a propriedade de tirar... De trazer o conforto. E ele olha, não sei se viu, eu faço assim... eles não lambem o rosto, eles não chegam, o contato não é. Ele vai uma certa distância. Então, e não tem cheiro. Como vai visitar um doente? Um doente no hospital que se tem um cheiro ruim ou alguma coisa, entende? Então, eu acho que essa raça é quase perfeita. Todos os cães, né? Às vezes você chega estressado, que nem eu chego do trabalho. Primeira coisa, eu abro o portão, chego em casa, quem vem me receber é meu cachorro. Sempre feliz. Sempre feliz, sempre abandonado. Eu até brinco. Teve uma época que eu trabalhava numa empresa no Amazonas, eu ficava 30 dias fora, tudo, e eu tinha uma show SRD. Fiquei 30 dias fora. Cheguei em casa, era um dia de viagem, do Amazonas pra cá, de avião. Eu cheguei em casa, aí abri a porta do quintal, minha cachorra veio, me recebeu. Abri a porta em casa, era o final de uma novela da Globo. Eu não sei se era Avenida Brasil, que ia vindo. Eu falei assim, aí pessoal, cheguei tudo. Pessoal, a novela. Falei, pô, a cachorra me recebe bem, eu tenho que ficar quieto. Fiquei 30 dias fora, eu tenho que ficar quieto por causa da novela. Então, o cão é muito confortante. Eu adoro, eu sou suspeito em falar. Eu costumo dizer que, assim, é a certeza de você nunca se sentir só. Sim. Né? Então, porque ele sabe quando você tá triste, sabe quando você tá contente. Se você tá triste, ele vem e fala assim, não, vamos erguer a moral deles aí, porque baixo astral aqui não dá, né? Não tem espaço. Eu acho maravilhoso. Uma coisa, dona Irene, quando a senhora começou a desenvolver a raça aqui no Brasil, lógico, no começo ele tinha uma função, né? A função de caça-rato, a função de guarda, essas características, quando a senhora foi selecionando, ela foi se perdendo ou eles ainda mantêm essas características? Um ou outro tem. Mantém ainda? Tem. Quando vê uma formiguinha, vai com a pata, vai brincar com a formiguinha. Então, eles sempre têm alguma coisa. Tem alguma, não se perdeu, né? Porque assim, com a modernidade, a função foi... Eu trouxe aqui o pastor da Mantiqueira, que é um boiadeiro, e o rapaz falou assim, ele tá meio que não é entrando em extinção, mas a função, a princípio dele, tá acabando. O pessoal tá usando máquina, drone. Então, a pergunta que eu fiz é bem interessante, porque saber se ainda mantém na genética do cão. É um instinto que se mantém. Mantém um pouco, né? Se mantém. E o pessoal que busca os cães, na época que quando vocês criavam, eles buscavam um cão como pet, ou já teve gente que falou, não, eu quero ele pro trabalho, pra trabalhar na minha fazenda? Tem. Principalmente com o gigante, deve ser mais ou menos isso. Tem ainda? Gigante e com standard também. Mas eu tenho, vamos dizer, umas moças que levam o filhote, desde filhote, pro escritório. Ficam junto com a moça. Que eles são bem tranquilos, né? Sim, eles ficam quietinhos, são bem deitam. Mais educados que muita gente, hein? Com certeza. Mais educado que muita gente. Ele é um cão que se adapta muito fácil. A gente já falou assim, que não precisa de grandes espaços. Para apartamento, então, ele é o ideal. Ideal. O gigante... Eu nunca vi um gigante aqui em São Paulo. Tem, mas são poucos os exemplares. São poucos os exemplares. Mesmo porque o proprietário de um gigante, ele tem um perfil específico, como você já anteriormente mencionou. Precisa ter espaço. Hoje, cada vez menos as pessoas têm espaço, cada vez mais estão acomodados em apartamento. Não é um cão para um espaço reduzido, né? Então, o perfil de um proprietário de gigante é específico.
Agora, o Standard precisa de mais espaço, porque ele é mais inquieto, ele é mais ágil. Tem essas sim, o Schnauzer características Ele é mais bonachão, ele é tranquilão. O gigante. O gigante. Sim. Ele, lógico, ele vai latir na hora certa. Mas em si, dentro de uma casa, vamos dizer, terreno, não precisa ser tão grande. Agora, o Standard... ele é mais... ele é mais agitado. Ele é mais agitado. É. Uma coisa interessante que a senhora falou aqui pra gente, quando a gente busca, a senhora busca o aprimoramento da raça dos cães, a senhora falou linha de sangue. Qual é a linha de sangue dos cães da senhora? Quais foram as famosas, as principais? A primeira em si é alemão, mas com a linhagem inglesa. Que havia um criador muito bom, já falecido, lógico, mas que ele criava muito bem. E foi dessa linha de sangue que nós tivemos, que a minha mãe ainda trouxe comigo da Alemanha. Viemos de navio, foi uma coisa querida, porque lá já no navio, a gente saía com eles para passear um pouco. Parava, o navio todo quase veio conhecer, porque inclusive o comandante falou que havia um casalzinho de Schnauzer, que se alguém quisesse ver, fizesse o passeio até tal e tal. Já aproveitou naquela época para dar uma valorizada. Então, a primeira influência foi a alemã. Isso. Seguida da linha de sangue inglesa e depois vários americanos. Mas vieram cães dinamarqueses, suecos, e sempre no objetivo de melhorar. Né? E com isso, as características originais se alteraram bastante. Porque nos primórdios da criação, o Schnauzer era bem diferente disso. Né? Tinha, como nós já falamos, aquele pelo duro, uma textura mais dura, diferente. Né? E só foi melhorando. Então, e agora nós temos, inclusive, do Paraguai, da Argentina. Tem criadores bons aqui? Muito bons. Inclusive, Standard aqui no Brasil, quase que ninguém mais cria. Mas na Argentina eles criam isso. Sim. Aqui no Brasil o pessoal cria mais o mini. Mais o miniatura. Mais o miniatura. Por questão até de mais praticidade para você. Apesar que não exigem muito, né? Não, é boa ração mais apartamento, então, e não cheira. É isso que eu digo, é uma beleza. E assim, quais são quando a senhora buscava na sua seleção, a senhora buscava aprimorar e eliminar algumas coisas. Quais eram as características, os principais, assim, não vou falar problemas, problemas não é defeito, que a senhora na sua seleção buscava eliminar. Que nem o pastor alemão tem a displasia, o Doberman tem a questão, aprendi bastante com o Edgar, o negócio do coração, e o Schnauzer. Todos os cães que nós importamos, nós tivemos um controle antes de trazê-los, em relação aos olhos, por exemplo, relacionado à catarata juvenil. Então, todos os cães que nós trouxemos e que entraram e fizeram parte da criação brasileira tinham esse controle. Então, essa era uma preocupação. E também a parte estética, né? Ao toque. Então, mais pelo... mais beleza. Muito controle no tamanho, porque havia uma variação grande em relação aos tamanhos. Era então, para manter o padrão. Um mini que não era mini. Exato. Já então, o standard que já estava do standard já estava pro grande, do grande que não estava tão grande. Muita gente até falava assim, ixi, eu comprei um mini, ou adquiri um mini e agora é médio, é mimé. O temperamento é uma questão muito importante a ser considerada, né? Nós não queríamos cães o cão não pode ser agressivo, barulhentos, né? nem tão pouco agressivos. E isso também é uma característica do passado. Aqueles nos primórdios que tinham a característica da pelagem mais dura, eles também eram mais bravos. Sim. Né? E isso com o ganho do aspecto não só visual,
nós trouxemos também essa característica mais dócil. Mais dócil. Foram docilizando o cachorro. Inclusive, nós tínhamos uma fêmea que era dela, ela não gostava de uma empregada. E eu falava, com o Schnauzer miniatura, você faz seleção dos seus funcionários. Porque se ele não gosta de uma pessoa, ele não gosta de uma pessoa. Você abre o olho porque alguma coisa tem. E o cachorro tem essa sensibilidade, né? Uma outra preocupação também era a dentição, porque o Schnauzer miniatura, por exemplo, como ele traz no passado a influência do Affenpinscher, que é um cão prognata. Na classificação dele, no começo, ele foi classificado como um Pinscher, não é? Uma coisa mais ou menos assim? Não. Ele deve estar falando do clube de... do clube, né? Mas não, então tinha que haver essa seleção para manter as dentições perfeitas e não prognatas. Isso foi com a mordedura... a mordedura em tesoura dele também. Isso. Então, né? Cães longevos também. A expectativa dele é boa. Isso. E são as características do Schnauzer. Longevidade, a resistência, a rusticidade, né? Tudo isso é uma soma de preocupações, né? Por isso que demanda muito amor. Muito amor trabalho e muito dedicação. Até eu vou fazer um apelo aqui, galera. Você vê que interessante. Tem toda uma preocupação com o bem-estar animal, com o bem-estar da raça. Nós vamos falar uma coisa muito importante também. Quem está pensando em adquirir um Schnauzer, questão da tosa, que eu também não sabia, mas tem um segredinho aí para você manter o cão saudável, que é a tosa, é muito importante. Então, galera, se você está interessado, tá vendo o nosso programa, se interessou por Schnauzer, antes de você querer adquirir um Schnauzer, você se inscreve no nosso canal, ative o sininho, deixe os seus comentários. Tá passando aqui no rodapé, né, Diegão? Tá passando nas nossas redes sociais. Vai passar as redes sociais da Dona Irene e da Anitta aqui também. Tem o nosso QR Code aqui, ó, no cantinho direito, certo? Direito, você vai clicar, vai colocar no QR Code do seu celular, vai entrar no nosso Instagram, vai entrar no nosso canal, tá? E outra coisa, pessoal, nós estamos tendo muita visualização, só que o pessoal não está se inscrevendo. É muito importante vocês se inscreverem no nosso canal, que tem muita coisa boa chegando aí. A gente faz um programa com muito carinho, com muita qualidade para vocês. Agora, vocês que estão querem adquirir um Schnauzer, olhou aqui, a Dona Irene falou um cão fantástico, a Anitta falou um cão fantástico, não dá cheiro, não solta pelo, tudo de bom num cachorro. Você quer adquirir um cão Schnauzer? Isso vale para qualquer raça. Pesquise, procure de um criador sério. Não fica pesando aquela questão valor. O cão não tem preço. Não busque cães naqueles sites coletivos, tá? Não procure cães, adquirir cães de pet shops, tá? Ou de feirinhas, que é muito importante, porque você não vai ter o contato com o criador, você não vai ter acesso ao criador, você não vai conhecer a matriz do seu cão, você não vai conhecer o padreador do seu cão, você não vai ter acesso ao laudo de saúde do cão. Então, assim, você não pense, eu não vou falar no custo-benefício. Eu tô adquirindo um cão. A gente não fala preço porque é um companheiro que vocês vão ter pro resto das suas vidas. É um cão, a expectativa dele de vida é de 12 a 15 anos. Então, você vai adquirir um cão que não tem procedência, você vai ter muito problema. Não adianta eu pagar, eu vou falar um valor X reais. Economizei aqui tanto, sendo que depois você vai gastar com o médico, o cão vai sofrer, a família vai sofrer, seu filho vai sofrer, seu pai e sua mãe vão sofrer. Eu quero adotar? Vai adotar? Beleza. Também procure informações de quem que você está adotando o cão, tá bom? Então, é sempre importante, procure se informar com criadores sérios. A Dona Irene e a Anitta aqui, elas criam Schnauzer, tem um Schnauzer há 60 anos. Então, elas têm know-how para falar o que é um Schnauzer. E elas recomendam o Schnauzer para todo mundo. Tá bom? Com toda certeza. Mas é mais ou menos isso. A turma hoje em dia fala assim, não, eu quero adota. Quem quer adotar, adota. Quem quer adquirir um cão, eu não vou falar comprar. Quer adquirir um cão, um companheiro? Às vezes você tem uma especificação para sua vida que você exige um cão para aquela determinada pessoa, para aquela determinada família. Porque o cão no primórdio, quando ele começou a coexistir com o ser humano, ele veio para atender uma necessidade do ser humano,
né? Então ele veio para ajudar nas fazendas, ajudar na plantação, ajudar a guardar a casa de quem cria. Então, é assim, o cão ele veio para estar auxiliando o ser humano no seu dia a dia. Lógico, com a modernidade ele foi se perdendo algumas características, mas é muito importante. Se você quer adquirir um cão, quer a Dona Irene e a Anitta, eu aprendi isso com o Romão de Itália, eu sempre toco no nome do Edgar aqui. Você não vende o cão, você entrega, porque você está colocando toda a sua sabedoria, toda a sua experiência, toda a sua dedicação, e não é qualquer um que vai receber um cão, porque elas vão olhar a pessoa e falar assim, não, eu não vou entregar meu cão, porque eu sei que vai dar ruim. E a Dona Irene falou assim, o cachorro conhece quem é bom e quem é ruim. Sim. Não é? É isso aí. Que eu ia perguntar aqui, eu tenho nas minhas pesquisas. A gente falou assim da tosa. Vamos falar um pouquinho de cuidados do cão, né? Quais são os cuidados que a gente tem que ter com o Schnauzer? Mesmo ele sendo um cão, o pessoal fala assim, um cão pet, um cão de companhia, é um cão rústico, que não fica doente, não dá trabalho, mas quais são os cuidados que nós temos que ter quando adquirir um Schnauzer? Basicamente, uma boa alimentação. As vacinas são necessárias e fundamentais. Isso você tem assistência de um veterinário que vai te orientar a isso, né? Nós temos em casa que nos auxilia. Banhos, eu recomendo banhos semanais, a escovação da pelagem, a tosa, nos intervalos aproximadamente de 30 a 40 dias, uma tosa. Né? E é isso, não é escovação de dentes. Limpeza, se precisar. Parte sanitária é muito importante. E eu digo, o Edgar, ele é nosso veterinário já a vida inteira. Desde ele ser formado, ele já foi o nosso veterinário e é nosso veterinário. O Edgar é veterinário de muitos parceiros nossos que vieram aqui no nosso canal. Inclusive, eu levei o meu cachorro no Edgar para dar uma acertada eu tinha um pastor alemão, a orelha dele não estava subindo, aí subiu, fez um trabalho excelente. Mas a questão da tosa aqui, Anitta, tem toda uma especificação, tem todo um porquê. Né? Tem. Porque assim, eu vou ser bem sincero, não é porque vocês estão aqui não, mas eu já vi alguns Schnauzer, às vezes eu confundi o Schnauzer com o Scott Terrier. Exato. Né? Mas você olhando, tem uma diferença bastante, assim, é bem diferente. Mas assim, eu vejo o Schnauzer, mas eu não encontrei, pelo menos que eu me lembre, dessa forma como que eu tô vendo aqui. Essa é a tosa padrão. Essa é a tosa padrão. Que, infelizmente, poucas pessoas sabem fazer. E a nossa tosa, eu trabalho com isso. Você trabalha com isso. Você achou, engraçado, você achou um nicho de mercado só do Schnauzer. E eu me dedico só a eles. Eu fazia isso antes. E ela era menina. Aí a senhora passou para... eu cresci. Aí eu fiquei viúva, casei, fui embora para Bragança. E aí, as pessoas que vinham tosar, né? E então, aí eu segui fazendo seguiu trabalho. E ela que faz e está fazendo maravilhosamente bem. Eu vejo, eu tô olhando aqui, é fantástico. Olha esse aqui, ó. Exato. Olha isso aqui, ó. Você vê tudo certinho, tudo rentinho. Que nem quando você falou da catarata, vocês me corrijam. A questão de ficar caindo pelo nos olhos dele também prejudica a visão, então por isso que tem que fazer essa tosa perfeita. Para também abrir, né, o campo de visão, mas sem prejudicar a estética, né? Pode colocar ali, põe ela na mesa. Olha isso aqui, Diego. Olha isso aqui. Olha, a saia. Essa daqui é essa parte de baixo. Essa sainha. É a saia, né? E ela então, é toda desenhada. Aí você pensa na seda, no tule que você colocar. O que gruda, o que encosta, tira. Aonde cai, fica. Tá. E tem uma padronização. Isso aí é a tosa padrão. Sim. Padrão. Não há variação. Não há variação. O máximo que acontece é que algumas pessoas, por exemplo, pedem para aparar a barba, mas mesmo assim não foge desse desenho. Esse é o desenho padrão da tosa deles. Que interessante, né?
E no gigante também faz esse tipo de tosa? Também. Também. No standard também, nos 3 tamanhos. E você tem bastante cliente que a demanda é enorme? Tenho Você consegue dar conta sozinho ou você tem? Não, eu já tenho, tem aprendiz? Não, Como eu tenho um assistente, mas a arte é minha. A arte é executada por mim. E eu desenvolvo isso de segunda a sábado. Você tocou num ponto aqui bastante importante. Não é uma tosa, é arte. Exato. Mas é uma arte. É uma arte, ela não é uma porque, artista. Por exemplo, um Schnauzer miniatura demanda pelo menos 2h20 de trabalho. Nossa, tudo isso? Sim, entre a tosa, o banho, a secagem e depois a parte da tesoura, que é a arte, né? 2h20. Uma pessoa que quer aprender, tem curso... Como que funciona isso? Eu já dei cursos no passado, mas hoje eu não teria nem tempo para isso. E vamos falar assim, quem quiser fazer uma tosa no seu Schnauzer, eu quero levar para a Anitta aqui, ó. O cara olhou, ficou fantástico. Basta entrar em contato e agendar. Qual é o contato? São horários agendados, né? E encontra você como? Qual é o seu Instagram? O meu Instagram é ni_out. Tá passando aqui. Out. E o meu celular é 11 99 99 00809. Legal. E aí a pessoa pode entrar em contato e nós agendamos. Quanto tempo de antecedência para agendar? Depende um pouco do dia da semana. O sábado é um dia bem concorrido, mas como eu atendo de segunda a sábado, com certeza nos próximos uma semana, 10 dias, a gente consegue um horário. Que legal. Anitta e Dona Irene, quando o pessoal vai buscar o Schnauzer, o pessoal busca mais macho ou fêmea? Tem diferença entre um e outro, temperamento? Eu acho que a influência é pessoal. A pessoa já vem do passado, que na infância teve um macho, na infância teve o cão anterior era um macho, uma fêmea. Macho e vai, não e a pessoa tem uma preferência pessoal e ela é que é colocada. E dizem que macho levanta a pata e faz pipi, por isso que não querem. Outras pessoas dizem, não, eu não quero fêmea por causa do cio. Eu prefiro macho. E o macho sempre é mais bonito do que nem o leão. Eu digo, é preferência, é tudo igual. E eles te dão pessoal. Muito amor e carinho, eles brigam por você. Que é o mais importante, né? Uns são mais territorialistas, outros são mais apegados ao dono. E eu vou te fazer uma pergunta para vocês. Ele é um cão de um dono só? Ou ele é apegado a todos da família, ou ele tem uma preferência? Ele tem uma preferência. Tem uma preferência. Ele gosta de todos na família, ele festeja a chegada de todos em casa, mas ele realmente tem uma preferência por uma pessoa. Sim. Não necessariamente porque fica muito tempo com ele, não. Ele escolhe. Engraçado. Mas normalmente é a pessoa que mais se dedica. Tem mais se dedica. O que está mais presente. Sim. Né? Mas eles festejam a chegada de todos. Tá. Essa cachorrinha aqui, ela tem quantos anos? 5. 5 anos. 5 anos. Aquela ali tem? 7 para 8 meses. 7 para 8 meses, então é um filhote. E quem conquista, na verdade, conquista muitas vezes na comida, né? Aquela pessoa que alimenta, ela tem grandes chances de ser o candidato preferido. A mão que alimenta, fala, esse aqui que eu vou... E você tocou uma coisa importante, a alimentação. É um cão que não come muito, mas a ração tem que ser... Tem que ser de boa qualidade. De boa qualidade. Olha, não pode ser... Schnauzer vive para comer. Não come para viver, tá? Eles adoram comida. Então você pode colocar no padrão aí que um Schnauzer, se o seu Schnauzer não quer comer... Ou ele tem duas situações, ou ele tem excesso de oferta e de fato está obeso, ou ele não está bem. Porque ele é um comilão. Ele come não. Ele come muito bem. Você falou uma questão aí de obesidade. Eles têm problema de obesidade ou é tranquilo? Não, se ele gosta, e tem pessoa que diz, eu vou dar só isso? Que oferta, ou que fica oferecendo petiscos e agrados.
nós somos contra. Isso, né? Eu também. A alimentação deles é fechada. O meu cachorro também, eu só dou a ração. Isso. O pessoal fala muito de questão de alimentação natural, né? Tem pessoas que têm sua preferência, né? Vocês dão alimentação natural para eles não, ou na ração? Não, mais. Até porque as rações são balanceadas. São balanceadas, já tem tudo a necessidade. Exato. Se você tiver algum problema ou deu uma diarreia no cachorro, você vai ter uma rastreabilidade. Sim. Você vai pegar o saco de ração, você vai ligar lá na empresa que você comprou. Sim. E numa questão de uma comida natural, até se rastrear o açougue, o que você fez. E não só isso, e para ter certeza do balanceamento dessa alimentação, não dá. Eu também acho, é muito pro dia a dia, pro cotidiano nosso aqui, é muito trabalhoso. Nós tivemos um que viveu até quase 19 anos. Nossa, viveu bem. 18 anos e 10 meses. A questão da expectativa de vida. Comendo só ração. Só ração. Só ração. Então é importante, galera. Alimentação é imprescindível, de boa qualidade. Ração de prêmio para super prêmio, de prêmio para cima. Qualquer outra coisa para baixo disso daí, você não vai estar ajudando o seu cachorro. Isso. O cachorro vai eliminar fezes toda hora. Exato. E fétida. Fétida. Não vai absorver a vitamina necessária, porque o cachorro come e ele já evacua, então ele não está segurando. Alguma coisa de errado tem. E uma ração de boa qualidade, ele vai segurar isso daí. Ele vai fazer... A pelagem fica bem melhor. Olha isso aqui. A senhora falou de uma seda, parece uma seda mesmo. O pelo dele é mais bem tratado que o meu cabelo. E essa aqui tá no meio, são 3 na minha cozinha que vivem brincando, e uma monta na outra, e brincadeira só, entende? Então, e tá assim. Dona Irene, no começo a senhora falou, a senhora falou que trouxe os cães pro Brasil, foi buscar seleções, cães de outro lugar. A senhora participou de competição também, de exposição? Eu vi umas fotos da senhora aí. Sim, algumas. E como a senhora saiu? Seus cães saíram nessas? Bem. Foram bem? Bem, E a senhora não gostou? É mais a minha vida, nunca foi assim de exposição. A senhora fez um teste, falou, vamos ver como que eu tô exato. No meio dos criadores. E um ou outro dizia, por que não põe? Põe na exposição. Eu digo, tá bom, eu ponho. Mas não é minha praia. Eu gosto deles para amar, para dar carinho, para apertar, para beijar e ser amada por eles. Isso aí. E sabe, o Schnauzer, para participar da exposição, ele tem um preparo de pelo diferente. É o stripping. É o stripping, onde é importante, tá o vendo? dorso é todo desbastado, é bem trabalhoso e requer uma manutenção intensa, então não basta tosá-lo. Tosar e já colocar ele para expor, não. Tem todo um preparo mais complexo que isso. Porque quando você vai expor o cão, eu não conheço, o juiz vai olhar todos esses detalhes. Sim. Sim. Ele vai olhar a pelagem. É imprescindível que ele tenha o preparo da pelagem para participar das competições. Eu, por exemplo, frequento as exposições com meu marido, que expõe em Dobermans, mas com os Schnauzers a gente não vai. É trabalhoso. Por causa disso. É trabalhoso. Então, eles estão aí para a gente amá-los muito. É muito legal. Eu até brinco aqui, ó, todo convidado, eu não falo convidado, são amigos, eu tô fazendo, eu tô indo pro 8º, 9º programa, eu tô conquistando e tô ganhando amigos, né? Então todos os amigos que vêm aqui, eu falo, eu quero um desse. Se for aqui, eu já vou ter 8 raças diferentes na minha casa. Porque cada um que vem aqui, a gente fala assim, não, esse aqui é especial. Aí vem uma outra, não, essa raça aqui é especial. Até agora não teve uma que eu não me encantei. Porque você com certeza entrevistou pessoas que amam o que fazem, sim, né? esse que é o detalhe, é isso que a gente procura. Você está sendo muito bem influenciado todos os lados. Exatamente, a gente procura trazer pessoas sérias, porque a gente está passando informação. Sim. São informações que vão ficar de eterno na internet, que agora a internet, o YouTube, as redes sociais, a gente vai ficar eternizado aqui. Antigamente só ficava eternizado os políticos, os artistas que ficavam no vídeo. Agora não, pessoas como a gente, nós estamos se eternizando
estamos se perpetuando na história. Então, daqui 20, 30 anos, alguém vai estar buscando esse vídeo aqui. E pra gente participar da história não do é? Schnauzer e poder contribuir com a raça é um grande prazer. Eu acho que isso daí é muito, muito importante. Anitta, assim, eu tenho um cachorro, é um pastor, e o cachorro é muito apegado a mim, né? E assim, lógico, ele foi feito para quando eu sair, ele ficar lá tomando conta da minha casa e tal. O Schnauzer é um cão que ele fica com muita ansiedade quando ele tem aquele processo de separação do dono. Vamos supor, você vai sair, a dona Irene vai sair. Ah, não, mas eu levo. Não pode falar que vai levar o cão para passear com vocês. Não, eles ficam em casa. Eles têm esse problema de ficar muito tempo longe do dono e ficar latindo. Não, eles se adequam. Eles se adequam perfeitamente. Óbvio que em qualquer situação, você, o tutor, você tem que saber que você tem muita influência sobre ele, né? Então você também educa o seu cão a estar sozinho e não sofrer de ansiedade, né? E eles se adaptam perfeitamente bem. Uma coisa que você falou que é muito importante, a questão de educação e socialização do cão. Às vezes você vai num shopping center, você está passeando com o cão, tem uns cachorros que late para tudo, que causam estresse. E não é culpa do cão. O cachorro não é o dono que não sabe conduzir o cão. É o dono, o tutor, né? Tutor que não sabe conduzir e educar seu cão. E hoje em dia nós vemos vários vídeos, inclusive de acidente com cães, porque o dono, o tutor, o proprietário não educa, certo? Não educa. Tem acidente com pitbull? Tem. Mas é que a mídia não coloca, mas tem acidente com cães pequenos também. Então é muito importante estar socializando e estar educando o cão. E o que vocês recomendam quando alguém vai adquirir o cão de vocês? Como que é isso? É uma vida, né? Então, se você está disposto a adotar um cão, a adquirir um cão, você precisa ser responsável por isso, né? Você é responsável por tudo na vida dele, na alimentação, na educação, na saúde, tudo, né? Então você tem que ser responsável e ser consciente que você é responsável por isso. É isso que você falou, é importante, gente. Porque assim, se você não tiver um cão educado, quem vai conviver com esse cão? Sem educação é você. Sim. Você vai estar na sua casa, o cão vai estar fazendo o inferno e você não controla o bichinho. Ou você vai ter que levar para algum profissional com experiência em comportamento, e mesmo assim, que às vezes se você não tiver mão com o cão, não adianta um terceiro, né? Não adianta você adquirir uma vida e deixar ela ali a Deus dará, né? Quanto mais você se dedicar, com mais facilidade e mais rapidez o seu cão vai se tornar exatamente aquilo que você espera, mas ele precisa da sua dedicação. Vamos voltar um pouquinho naquela questão da criação. Quando a senhora... já estamos até terminando o programa, o bate-papo aqui é conversa para mais de horas, mas a gente tem até infelizmente, a gente tem um tempo ilimitado. Dona Irene, quando a senhora busca num padreador ou numa fêmea, quais são as características que a senhora busca para passar para os seus cães? Ou quando a senhora buscava na época que a senhora... Primeiro, uma linha de sangue, talvez. A gente procura saber quem são os antepassados, o que eles foram. Saúde, principalmente. Longevidade. E a beleza. O Schnauzer é um quadrado. A cabeça tem uma medida. O corpo são 2 medidas. A altura são 2 medidas. Então, é um quadrado, é uma cruz. E aí que a gente procura o mais curtinho de dorso, certo? A cabeça, um pescoço mais longo, a angulação, tudo. A gente procura, vamos dizer, a perfeição, que realmente não tem uma perfeição, mas que a gente procura. Uma índole. O temperamento gostoso, doce, uma atenção e nada de agito. E
Tem de tudo, o que a pelagem, gente... pelagem. Né? Tudo. A habilidade materna também é importante, né? Na hora pra passar, porque a fêmea que... Bem, vai ter o padreador que vai cobrir, mas a fêmea ela tem que ter aquela habilidade para você não perder eu já criei bastante. Hoje em dia é muito raramente, né? Mas as fêmeas que ficam do lado da minha cama, eu faço o parto, eu ajudo. Eles ficam com música clássica o dia inteiro. Nossa, é verdade. Começam a comer devagarinho, aí eu tiro a fêmea durante o dia todo. A mãe fica à noite com os bebês. Então, o dia todo sozinho os bebês, aí eu dou a comidinha e tal. E eu só, vamos dizer, entrego se eles estão comendo muito bem e após, pelo menos, a primeira vacina. A senhora entrega, a partir do momento que a senhora tem certeza que o cão está apto para... Exato. Sim. Então, aí eu cuido muito, vamos dizer. É a vida dela. Eu não sei o que seria da vida dela. É engraçado isso, né? A gente tem... É igual eu com o meu cão, o Edgar com os cães dele, a gente... Vocês falaram a questão de temperamento, gente... E eu pesquisei aqui, pessoal, nós pesquisamos, se você não cuidar, o cão late muito, é um cão que ele é alerta, ele vai latir, vai incomodar os vizinhos. Nós fizemos um programa de 1 hora e pouquinho, os cachorros não deram um latido. Você pode ver, ó, o cão completamente tranquilo. Essa daqui tem 7 meses. Então você fala assim, um filhote vai estar espoletando, pulando. Não, você vê que é um cão completamente... Elas são super tranquilas. Super tranquilas. Isso faz parte da nossa seleção também. Isso daí se chama seleção. Né? Então, e como a gente não cria, assim, para vender, então eu tenho muitas pessoas dizem, quando que a senhora vai ter uma ninhadinha? Eu gostaria e tal. Então, eu não vou acasalar por causa de um pedido, não. Eu tenho que ter... pelo menos 3, 4 pedidos. Aí, quem sabe eu vou acasalar. Aí a senhora vai pensar... Quem sabe eu vou ter... Entende? Então... É que a senhora conseguiu um know-how tão grande, e uma experiência tão grande, a senhora pode se dar ao luxo de ter uma criação gourmet. Não é verdade? Muita gente pergunta, mas a senhora não tem filhote? Eu digo, não é assim. Não é assim, né? Não. Então a senhora tem uma criação gourmet. E na hora que a senhora vai falar assim, não, vai sair uma criação, vou ter uma ninhada, já tem zilhões, né? Bastante gente buscando. Várias. Né? E numa ninhada, quantos filhotinhos saem, mais ou menos? Depende muito. De 3 a 6. O máximo que a senhora já teve? Era de uma fêmea. Ela tinha 7 ou 9. Nossa, saiu 7 bastante. ou 9. Incrível. Mas acontecem aquelas ninhadinhas de um bebezinho. Também acontece. Olha que interessante. Mas em si são 2, 3, 4. Né? E a questão de cor, ele pode... Porque vocês falam cor pimenta? Sal e pimenta. Sal e pimenta. Um pelo tem as 2 cores. Então, você tosa, ela tá clara. A próxima vez, você tosa, ela fica escura. Nossa, que interessante. O sal e pimenta é essa variação de tons na grade do branco ao preto, incluindo o cinza, que pode ser num total, ter um aspecto mais escuro, um aspecto até mais claro que esse, todos eles são o sal e pimenta vai do cinza prata ao cinza aço escuro. Que legal. Agora aqui, ó, galera, não sei se vocês perceberam, a gente colocou um vídeo. Ó, essa é uma sal e pimenta bem clarinha que tá no chão. Ó que legal. Quando a gente fala de adaptação do cão, questão de temperamento, você vê um Schnauzer com um Doberman. Nossa, e eles convivem super bem, super bem. Isso. Aliás, aquela Schnauzer pequenininha faz da Atena, nossa Doberman, o que quiser. Esse daqui já é um... Esse é um branco. É um branco. Que não tem as marcações, os desenhos que o sal e pimenta tem. Tá. Esse aqui... É um preto e prata. Esse aqui, pelo jeito, é um macho, né? Aquele ali... Era uma fêmea. Era uma fêmea? A carona bem de bravona, assim, né? Esse já é o gigante. Era um de vocês também? É Sim, minha. Ela é nossa. Tá com vocês ainda? Sim. Tá. Sim. Esse é o Sapeca.
E todos eles participaram de exposições? Ou não, nem todos. Nem todos. Por causa do tempo e dedicação, que não é só cortar o... A nossa gigante participou. Sim, essa campeã, grande campeã. E é importada? Como da Argentina. Da Argentina? É. Argentina. Porque eu perdi o macho e eu falei, eu quero outra gigante. Eles são adoráveis. Então, aí. Essa aqui é a senhora? Essa é a Anitta e a minha filha. neta. Nós duas com os bebezinhos. E a maioria sai nessa cor pimenta, né? Sim. Nós somos especializados na criação de sal e pimenta. Eles nascem preto. E com a semana vai clareando as patinhas. Com passarinho. É um cão bem tranquilo. Sim. Essa daí. Eu achei demais esse corte, assim. Eu nunca vi. Não é puxando o saco, não, mas eu nunca vi um trabalho tão bem feito. Você falou que é arte, e é arte mesmo. Legal. Então, são safados. E a senhora tá com quantos cães hoje, dona Anitta? Dona Anitta, Dona Irene. 10, mais ou menos. Dona Oma. Dona Oma, Dona Oma não. Dona Oma é avó, é alemão, meu nome é Irene. Muito legal. Essa daqui, ó. Esse é um cão preparado para exposição. Esse é. Tá vendo? O dorso dele tem a pelagem mais densa, com outra textura. Eu reparei, Essa é uma sal e pimenta bem clarinha. Bem clarinha. Puxando para um prata. Essa daí? Essa é uma sal e pimenta. E tem uma que é a minha pipoca, que dorme comigo, não sei, não vi ainda. 2 bebezinhos sal e pimenta. Uma sal Eles são fotogênicos também. Eu falei pra Anitta, as fotos maravilhosas, viu? Esse é preparado também para exposição. Esse peca, tem um dorso mais denso. O juiz, é a filhota. O juiz, quando ele vai olhar o cão, o que ele olha na exposição? Tudo, da cabeça, os olhos, os dentes, o dorso, a pelagem, os testículos, se for macho. Descer os 2 testículos. A angulação também. E a movimentação, e voltar em círculo. Interessante isso daí. O pessoal critica, alguns criadores criticam a exposição, mas acho que a exposição é muito importante no desenvolvimento da raça. Aí, ó. Essa foto aqui, eu até falei, Anitta, eu posso colocar essa foto no meu stories? Eu achei demais. Não, pode colocar. Muito bacana. Essa é uma sal e pimenta também. E o cão para pet, é isso que eles querem. É o chique, a beleza, entende? E o perfuminho, o agradável ao tato. E o perfume para entregar, entende? Então, é isso que a pessoa normal quer, não é para exposição. E o Schnauzer, ele é um cão elegante, ele tem uma cara de aristocrata, é igual o Doberman. Eu falo que é um dos cães mais elegantes que eu vejo, o Doberman. E o Schnauzer. Eles têm o Schnauzer, você não vê a idade. É isso que eu ia falar. Você não vê a diferença de idade entre um e outro. Não. Uma tá com 5 anos. Nem se tivesse 15. 15 você não ia perceber. Não, é incrível. É muito legal. É incrível. É isso aí. Bom, já estamos chegando ao fim. Já estamos chegando ao fim do nosso programa. Tem um monte de coisa que eu queria perguntar, mas eu não vou gastar tudo nesse, porque daí a gente vai fazer mais convites, vocês vão vir aqui mais vezes. O Edgar também vai vir aqui mais vezes. Ele sabe falar até mais do que a gente, porque ele cuida da gente. Não, mas o programa é fantástico. Nós queremos te agradecer, imagina, pela oportunidade. Imagina, o prazer é meu. Ficamos à disposição sempre. Aquilo que eu falei, eu não tô... no começo eu falava, os convidados, eu tô conquistando amigos. Né? Então, antigamente você trocava cartão, né? Cartão de visita. De visita, agora você troca Instagram, você acompanha como que tá a Anitta no trabalho dela, como que tá a Dona Irene, quando tá o Edgar, quando ele posta lá os cães dele. Então, tem sempre um contato e todo mundo tá sempre bem informado do que todo mundo tá fazendo. Se falando com muita facilidade. Então, é assim, a gente iniciou esse projeto e eu falo com muito carinho, que tá sendo
tá se desenrolando super bem e o pessoal tá elogiando bastante, porque a gente faz aquilo que a gente gosta. Lógico, que nem eu vou sair daqui, eu vou trabalhar até as 10 horas da noite lá no meu trabalho, mas eu tava até um pouco com a garganta um pouco ruim, falei pro Diegão, eu tive que me entupir de remédio pra tá bom, pra poder vir aqui fazer o programa, porque é uma coisa que a gente gosta, não dá pra... Marcamos com tanto tempo, não, agora eu vou desmarcar, não, eu vou me intoxicar aqui, eu tenho que estar bom pra pelo menos fazer o programa. Mais uma vez a gente agradece e deseja muito sucesso. Obrigado, eu agradeço vocês aqui. E eu gostaria de dizer, se alguém quer um Schnauzer, ou procura saber... É isso. Dona Irene, aquela câmera... Procure saber, ver aonde tem, ver direitinho os prós e contras, ver o que um criador oferece. Procure um criador. Existem vários criadores responsáveis. Procure alguém especializado na raça que crie com amor. Isso. E tenho certeza que quem pegar ou ganhar tiver vai ser uma coisa muito gostosa. Vocês vão ver o que o Schnauzer dá de amor pra gente. É isso aí. Tá dado o recado da Dona Irene. Mais uma vez eu quero agradecer Dona Irene, Anitta, o Edgar, por terem vindo aqui. Vou falar, galera, aquela moralzinha, se inscrevam no nosso canal. É importante vocês se inscreverem. O pessoal tá visualizando, mas não tá se inscrevendo. Deixe os seus comentários, mas críticas construtivas, negativa a gente não quer não. É brincadeira. Se vocês quiserem dar palpites, traz uma determinada raça, querem colaborar com o nosso conteúdo, deixa lá nos seus comentários. Diegão, passa aqui o Instagram da Anitta, já tá passando aqui no radar, Instagram da Anitta, tem o Instagram da Dona Irene, tem os contatos da Anitta também. Passa também o do Edgar. O Edgar aqui a gente não para de mencionar ele. Já virou nosso sócio aqui, graças a Deus. Tem o site também. Tem o site também, depois tá passando o site aqui no cantinho. Beleza, galera? Então, pessoal, é isso. Agora vamos olhar para aquela câmera. Estamos finalizando mais um programa, falando dessa raça incrível, que é o Schnauzer. Eu mesmo amei, como todas que vêm aqui, né? Um cão super tranquilo, super equilibrado, tá bom? No próximo programa, pessoal, quem gosta de agility, nós vamos estar entrevistando aqui um brasileiro que foi campeão mundial no agility, que é o meu amigo Samir, que vai estar falando com a gente aqui também. Então, ó, por isso que eu falo, se inscreva no canal, ative o sininho, que tá vindo muita coisa boa aí. E mais uma vez, se inscrevam aí e deixem tudo de bom aqui para o nosso pessoal, tá bom? Fique com Deus e até mais. É isso aí. Dona Irene.